rainha, princesa, tudo de bom, mas não é reconhecida nem pelos filhos. Que ser mulher na nossa sociedade pós-moderna, capitalista, realmente ainda não é um processo leve, fácil. De que as nossas conquistas, elas já são muitas, porém ainda mais se há por conquistar. Então é nesse processo de conquistas e ainda não conquistas, né, que ser mulher nessa sociedade ainda requer um esforço muito grande nosso para poder ocupar espaços, para poder conseguir mais direitos pela igualdade. Mas eu, em nenhum momento desses processos, né, me sinto triste em ser mulher, muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho de ser uma mulher, porque é pela questão, é por ser mulher, é por estar no gênero feminino que eu consigo, que eu percebo que posso ajudar um pouquinho na mudança do mundo. Por poder estar nesse processo de autoconhecimento constantemente, um processo de empoderamento, exatamente para lutar por essa igualdade, pelo fim da violência. Estou orgulhosa por ser mulher por todas essas etapas, e ser mulher contribui para o meu autoconhecimento, para o meu crescimento, e eu acho que o ser mulher é um ser divino, tirando a questão da romantização, né, por esses dois extremos. Mas nós somos seres de muita energia, nós somos seres que o que a gente se propõe a fazer, o que a gente toca, se transforma, né? Então, ser mulher é uma coisa, muito bom, é muito positivo, é muito gostoso, apesar de tudo que a gente tem que enfrentar no dia a dia para sobreviver. Seja uma coisa mínima ao pegar um ônibus e não saber se a gente vai chegar bem em casa porque pode sofrer um assédio, seja às vezes ter que trabalhar o dobro para ele ganhar igual a um homem que faz a metade do nosso trabalho, né? Seja para poder manter uma família. Mas a gente está aí para mudar o mundo. E nós, as meninas, podemos tomar realmente posições melhores na sociedade através da política, viu? Não é para fechar os olhos e achar que a desgraça está posta e tem que ser assim. Não. Primeiro você tem que ter uma consciência bacana e assumir a sua postura. Estereotipos da sociedade, mas contar algumas coisas de mulher mesmo, né? Que às vezes é complicado de se dar, mas eu não deixaria de ser mulher porque eu acho que não existe nada mais forte do que mulher. Todas as vezes que eu paro para ver alguma situação de alguma coisa do curso da história humana, ou até de coisas simples, por exemplo, dentro da minha casa, eu percebo quantas mulheres são fortes, né? Eu moro em uma casa onde só tem mulher, né? Então, assim, eu vejo a luta da minha mãe, eu vejo a luta que foi a vida da minha avó, eu vejo a da minha irmã, eu vejo a minha. Então eu sei que não é fácil, mas o quanto é legal esse lado da mulher de bater de frente com tudo, de ser guerreira, de conseguir fazer as coisas apesar das dificuldades, né? Que os homens eles podem ter a força que biologicamente eles têm, a mais que as mulheres, ou eles podem fazer talvez serviços braçais muito melhores do que as mulheres, mas de uma certa forma as mulheres conseguem ser muito mais inteligentes do que os homens e muito mais fortes do que eles. E eu acho isso algo muito interessante porque já vem da mulher, já nasce na mulher. Então eu não deixaria de ser mulher por causa disso. Mulher, coragem. A mulher tem que ser muito corajosa para viver em sociedade machista. É força, porque a mulher tem que ser muito forte para enfrentar tudo que ela enfrenta no dia a dia e ainda cuidar de tudo que ela cuida. Força. O que define mulher é determinação, porque a gente, mulher, a gente sofre muita pressão na sociedade. Consigo passar dentro da minha profissão como professora para as minhas alunas essa ideia, essa motivação. Acho que a primeira coisa que eu tenho memória é
de, no fato, haver uma grande diferença dos papéis de gênero, né? Não tem como negar que isso interfere sim, né, na sua vida. Um dos primeiros pontos é na questão profissional, que claramente eu percebo e já sofri de fato uma predileção do gênero oposto por uma série de condicionantes. Primeiro porque na época eu tinha mais qualificação, né? Eu já tinha mestrado, hoje sou estudante de doutorado, e numa seleção para ser professora, selecionaram a mim e um outro colega, mas apesar de eu ter mais horas disponíveis, ele ficou com a carga horária maior. E a justificativa que deram era porque, apesar das minhas qualificações, apesar do tempo que eu tinha disponível para me dedicar à escola, disseram que ele já havia trabalhado como professor. Um pouco tempo depois, eu descobri, na verdade, que ele tinha, de fato, trabalhado, mas não era um tempo considerável para ser levado em consideração na seleção, né? Uma segunda coisa é que esses condicionantes dos papéis de gênero, eles são muito claros quando você está na vida social, né? Hoje, o fato do maior número de mulheres solteiras na idade entre 30 e 50 anos, se nós formos fazer um estudo, e nós vamos ver o condicionante de raça também, né? É sabido que culturalmente se constrói a imagem de que a mulher negra ela não é ideal para casar, né? Essa construção que se tem na imagem que se tem da família tradicional, a mulher negra ela não se enquadra. E de fato, passei por alguns processos de relacionamento que isso ficou também bastante claro. Eu era ótima como amiga, como namorada, como parceira sexual, mas não para namoro sério, né? Não para um compromisso sério. E com um pouco mais, assim, com o passar do tempo é que a gente começa a compreender como isso de fato vai interferir e quais os condicionantes disso, né? O condicionante da raça, ela entra sim como um condicionante que vai interferir na questão dos relacionamentos numa mulher negra. Outro fato também é a questão de ser mãe, né? Eu fui mãe muito jovem e após a minha separação, quando eu tentei me relacionar com outras pessoas, o fato de ser mãe também é uma questão que vai interferir. E engraçado é que se você for perceber isso no gênero oposto, os homens que têm filhos, eles são preteridos, né, pelo público feminino, porque se constrói a imagem justamente desse cara que tem família, que às vezes nem assume a família, só tem um filho e acha que pagar pensão é fazer o papel de pai, mas no imaginário, né, cultural, sair com meu filho para comer uma pizza, nossa, como ele é um pai legal e tudo. E isso sim se constrói em torno do gênero oposto, que é o contrário com as mulheres, né? Muitas mulheres, elas não optam por estar sozinhas, mas elas são condicionadas a ficar sozinhas porque são mães, porque trabalham, porque tem um condicionante de raça também. E aí existe essas diferenças, né? Na família, o que eu posso dizer é que a gente conseguiu subverter a ordem, né? Nós somos
Minha família, nós somos 4 mulheres, minha mãe mais 3 irmãs. E eu me lembro ainda de escutar meu pai dizendo, onde tem mulher, homem não trabalha, relacionado aos trabalhos domésticos, né? E um esforço que a gente faz, eu e as minhas irmãs, todas nós temos meninos, né? Eu tenho um rapaz, minha irmã mais velha tem 3 e a minha irmã mais nova tem 2, então a gente sempre tenta mostrar justamente o contrário, que os trabalhos domésticos, eles não são direcionados para o gênero feminino. E a gente está sempre tentando quebrar essas barreiras. Hoje o pai não fala mais isso, né? Mas eu tenho essa memória muito forte dele falando isso na época da nossa adolescência. E isso é uma coisa que é muito importante porque acaba reverberando nos nossos relacionamentos, né? Quando a gente se depara com a prática em casa, quando nós nos tornamos os atores sociais daquele, como o casamento, você acaba não questionando, né, certas coisas, como os afazeres domésticos. Isso foi uma coisa que eu só vim questionar quando eu entrei na faculdade. Então, ao ver, né, minha mãe, que trabalhava também, mas fazendo as coisas de casa, eu sempre estava lá pensando por que o pai, que trabalhava menos, recebia o maior pedaço de carne, ou então por que a comida dele era sempre posta primeiro. E essas coisas a gente não entende, não compreende. Quando acontece, a gente não racionaliza, mas na verdade isso sim é um reflexo de uma questão cultural bem mais aprofundada que está relacionada ao patriarcado, né? A terceira coisa, assim, a quarta coisa, quer dizer, que eu tenho memória é que o fato, né, de você se posicionar, muitas vezes você é interpretada como uma pessoa grossa, uma pessoa histérica, e quando um homem se posiciona dessa forma, ele é enérgico. Então, eu vejo isso muito claro, principalmente nas reuniões de trabalho, né? Eu sou professora de ensino médio e nós temos diversas reuniões, e toda vida que há um posicionamento mais enérgico de alguma das colegas, a gente sempre escuta aquela: se acalme, né? Como se a gente estivesse nervosa a ponto de querer sair quebrando tudo. E aí, quando eu tenho um professor, né, homem, que se posiciona dessa forma, ninguém pede para ele se acalmar, ou então ninguém dá um desmérito do discurso dele. E é interessante que dentro dos estudos de gênero, né, do qual eu estudo uma parte, porque afinal de contas eu estudo identidades culturais e sociais, a questão de gênero ela é transversal, assim como a questão da raça. E às vezes a gente tem a tendência de estudar essas coisas separadas, mas os implicantes sociais eles vêm todos juntos, né? É óbvio que a mulher negra dentro da sociedade, ela vai ter um papel bem mais limitado por conta dessas estruturas sociais e por conta do racismo estrutural, que ele está presente dentro da cultura, né? Dentro da cultura, no nosso caso, do Brasil. É interessante porque o colorismo, que é um conceito que a gente estuda, quem trabalha com identidades negras, sabe que o colorismo, na verdade, é uma forma da branquitude aceitar os negros, né? Quanto mais clara for seu tom de pele, e aí você vai receber diversas nomenclaturas, como moreno, como mulata, que vão estar dando a ideia de ser aceito. E aí, quanto mais características brancas, como alisamento do cabelo, botox, então processos de estética, né, artificiais, que lhe tornem dentro daquele padrão, vai fazer com que você seja aceito naquela sociedade racista.
né, que é a nossa. Então a branquitude, ela se vale do colorismo justamente para dizer, eu não sou racista. Mas é óbvio que a gente sabe que quando nós temos os traços negros mais marcados, você sente, né, o racismo que está presente. Isso eu posso dizer numa experiência pessoal, onde teve duas situações. Uma, quando eu coloquei dreadbox, né, que são aquelas tranças, ao andar no ônibus, muitos olhares, você nota, né, que as pessoas ficam ali olhando, e eu que tenho a tonalidade de pele um pouco mais clara, eu não sou uma negra retinta, parece que isso, como você assume a sua identidade de negro, o racismo ele se mostra de uma maneira mais forte, né? Teve, ao andar de ônibus, por exemplo, pessoas não sentavam ao meu lado, né, no ônibus. Uma outra coisa que eu também senti, na mesma época que eu estava com os dreadbox, uma professora, né, de uma outra escola que eu trabalho, e isso eu coloquei nas redes sociais, inclusive, ela perguntou para o professor que estava com ela, né, se teria coragem de ficar com alguém como a Amanda. E aí ele não fez que não entendeu, né? E pedi para ela se explicar melhor, porque na verdade essa é uma estratégia que a gente usa para forçar a pessoa que é racista a se deparar com o seu discurso racista, né? E aí ele disse, não, assim, que se veste como ela, que tem esses negócios no cabelo. Então é óbvio que de uma maneira mais pejorativa, e que tanto ele quanto eu e a coordenação na época, quando eu falei, nós ficamos bem abalados, primeiro porque se trata de um professor que atende num centro de educação de jovens e adultos, onde a maioria do público que a gente atende são pessoas que saíram da faixa etária escolar, e a maioria são negros, porque dentro da estrutura societal, a gente percebe que os negros eles têm mais limitações na continuidade dos anos de estudo. Então, a maior parte dos alunos que nós atendemos, sim, são negros, e em sua maior parte ainda são mulheres. Geralmente as mulheres tendem a abrir mais mão do estudo por conta da família, por conta dos relacionamentos. Então, isso é muito, muito forte. E quando uma professora se posiciona dessa forma, ela não está se posicionando somente contra mim, mas sim contra um grupo de pessoas do qual ela tem o dever ético, o papel ético como professor de atender. Então, de fato, essas condicionantes de gênero e raça, elas são muito, muito determinantes nas práticas sociais, e está presente na nossa cultura, numa cultura racista, homofóbica e patriarcal, né? E por que não dizer xenofóbica também, tendo em vista que quando você é negro, mulher e ainda nordestina, as pessoas sempre questionam o seu saber. Isso é muito claro quando eu participo de eventos, e as pessoas ficam admiradas quando eu termino as minhas apresentações. E você é da onde? Eu sou do Ceará. Nossa, do Ceará! E aquela coisa do, nossa, uma pessoa do Nordeste, nossa, o Ceará, um Paraíba se apresentando tão bem assim. Então isso é muito forte. De fato, é necessária uma mudança na prática cultural para que a gente chegue num patamar de equidade, mas eu reconheço que esse é um caminho longo que a gente vai ter que percorrer. Então, fui convidada para vir aqui contar um pouco para vocês sobre a minha experiência nesse mundo, nesse universo que a gente habita, né, e que a gente todos os dias se dispõe a estar construindo sobre ser mulher, sobre ser uma mulher negra. E
sobretudo, sendo uma mulher negra, ter também um lugar de classe nessa sociedade. A nossa sociedade, ela é dividida entre patrões e pessoas empregadas por esses patrões, né? Entre pessoas que moram em um lado da cidade, onde a gente tem uma educação diferenciada, onde a gente tem uma política de segurança diferenciada, e pessoas que moram em outro lado da cidade, onde muitas coisas não chegam. E dentro dessas determinações sociais que estão impostas na sociedade que a gente vivencia, a gente ainda tem a questão de ser mulher. E falar um pouco sobre essa trajetória, conseguir entender que dentro da minha família não há grandes problemas, né, de eu ter nascido uma mulher e ser uma mulher negra. Eu tenho avós negras, o meu pai é um homem negro, então sempre se soube que eu seria essa mulher, que eu sou essa mulher negra. Eu nunca tive problemas dentro do meu seio familiar de admitir isso. Mas fora, sim. Fora da proteção da nossa casa, e a gente sabe que a casa e o lar também não é um lugar seguro para todas as mulheres. A gente enfrenta, assim, muitas violências, né? Uma das violências que eu acredito que marcam muito a minha história e a minha vida é a perspectiva da violência doméstica. Eu já vivenciei a violência doméstica, eu já tive um companheiro que foi um agressor dentro do meu próprio lar, dentro da minha própria casa, e que isso se dava sim por eu ser mulher e por eu ser também uma mulher negra, porque dentre as violências, que tem a violência física, mas também tem a violência psicológica. Ele ficava sempre colocando, né, o quanto seria difícil para mim ter um outro relacionamento caso eu o deixasse. Não só essa, fora também a violência de ter que todos os dias atravessar a cidade, muitas vezes a gente encontrar motoristas ou trocadores dos transportes coletivos que nos assediam. Muitas vezes a gente está na rua por estar voltando do trabalho, voltando da faculdade tarde da noite, e você sempre tem medo, porque quando você está numa parada de ônibus, sempre alguém se sente, né, no direito, na confiança de chegar e de ameaçar você, de perguntar qual é o seu nome, de tentar pegar no seu braço, de buscar contatos. É como se os nossos corpos, os corpos das mulheres, estivessem sempre dispostos para essas pessoas. E é muito importante essa iniciativa de conversar com as mulheres, de ouvir as suas trajetórias, de reconhecer as dificuldades que a gente enfrenta na cidade. A gente tem um problema muito sério, que é o problema da violência contra a mulher. E essa violência, ela acontece dentro de casa, acontece fora de casa, acontece no espaço de trabalho. No espaço de trabalho, muitas vezes eu tive que ouvir de pessoas que estavam em cargos sobre o meu cargo, né? De pessoas que eram coordenadores ou que eram gestores. Olha, ela sabe calcular. Nossa, ela consegue fazer esse projeto. Eram brincadeiras, mas essas brincadeiras que muitas vezes escondem essa necessidade de colocar como nós mulheres sempre somos questionadas quanto ao nosso potencial, sobre o que a gente pode fazer. Mas nós somos pessoas que somos capazes sim. Nós nos preparamos, nós ocupamos o espaço de trabalho, nós ocupamos o espaço de formação, e muitas vezes isso não é levado em consideração. É por isso que é muito importante que todos os dias nós estejamos conversando sobre a potência e a força das mulheres ocuparem os espaços e a cidade. Nós somos sim capazes de muitas coisas, embora a sociedade tenha sempre reservado o lugar do lar para nós, o lugar do cuidado. Até nisso também nós nos sobressaímos, porque nós estamos todos os dias desafiando essa lógica, estruturando as nossas famílias, estando junto dos nossos companheiros e reconstruindo essa relação. Para mim foi muito difícil atravessar esses processos. Foi difícil também enquanto uma mulher negra, quando eu cheguei, por exemplo, na universidade, e para poder me matricular e confirmar minha matrícula, me questionaram se eu era do curso noturno, como se uma mulher negra não pudesse estar confirmando a sua matrícula no curso de Direito, numa universidade federal, no curso diurno. Isso é questionar o nosso lugar na sociedade, é dizer qual é a formação que nós podemos e que nós não podemos fazer. E nós estamos aqui justamente para refazer essa lógica, para destruir essas colocações sociais e para alterar essa trajetória, porque a gente está com muita vontade e com muita disposição para construir outras histórias, para inspirar outras mulheres, para convidar que novas mulheres se sintam fortes,
encorajadas e empoderadas a disputar a cidade e tomar a cidade para si também. Sou mulher trans, sou militante da União Nacional LGBT e trabalho na Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado do Ceará. Enquanto mulher trans, eu sempre tive muita dificuldade com a aceitação da minha família e da sociedade. Tanto a minha família quanto várias pessoas com quem eu converso durante a minha vida, o meu cotidiano, essas pessoas tentam negar a minha identidade enquanto mulher, né? Então, é como se eu estivesse saindo de um lugar de privilégio, abandonando a ideia de privilégio que é ser homem na sociedade e escolhendo, optando por ser mulher, uma coisa que é mais inferiorizada, que é mais ridicularizada, e ainda mais sendo uma mulher trans ou travesti, que é vista como uma subrepresentação de mulher, né? Ou seja, que não é uma mulher completa, né? Tanto é que muitos dos argumentos para dizer que eu não sou uma mulher completa é dizer que eu não tenho vagina, que eu não tenho seios, que eu não tenho útero, não posso reproduzir, não posso menstruar, né? O que reduz muito o papel de ser mulher. Então quer dizer que o que te caracteriza mulher é você ter determinados órgãos e ter determinadas capacidades, né? Então eu não me vejo como essa mulher que tem que ocupar só esse papel de sexualidade e de reprodução. Eu acredito que ser mulher na sociedade vai muito para além disso. E é por isso que eu me reivindico, que eu me identifico como mulher, né? No meu trabalho, eu também sempre tive muita dificuldade para exercer uma carreira profissional. Eu já tentei trabalhar em diversos lugares, mas por mais que meu currículo fosse muito bom, eu sempre obtinha uma negativa pelo fato de ser transexual, de como isso ia pegar dentro da empresa, de como ia ser o relacionamento com outros colegas de trabalho, com o próprio público alvo da empresa. Então, eu sempre tive muita dificuldade para arrumar emprego, muita mesmo, né? E foi, então, quando eu comecei a militar politicamente, a ir para os espaços e falar dessas dificuldades a partir das minhas vivências enquanto mulher trans. E foi isso que chamou a atenção para que eu recebesse depois um convite para trabalhar no governo do estado e para lutar, né, trabalhar por mais políticas públicas que atingissem a população de mulheres. E faz, então, pouco mais de 1 ano e meio, né, que eu estou trabalhando nas políticas públicas para as mulheres do estado do Ceará e dando uma contribuição não só do olhar, né, e do lugar de fala de mulher feminista, mas de mulher trans e feminista. Eu nunca passei por uma situação que eu fui agredida fisicamente ou verbalmente pelo fato de eu ser uma mulher. Ou passei por uma situação constrangedora no meio da rua. Se eu passei, eu não me lembro. Mas eu já passei por situações em que pessoas próximas de mim falaram sobre o fato de eu me vestir como um homem ou ter atitudes masculinas. Porque eu visto roupas largas e porque as pessoas dizem que algumas atitudes minhas são masculinas ou a maneira como eu falo são masculinas. Sendo que pra mim não existe aquele negócio de coisa de homem e coisa de mulher. Pra mim tem atitudes de pessoas, como as pessoas são, e tem objetos, coisas que são usufruídas pelas pessoas, pelos seres humanos. E pela questão das redes sociais, nas minhas redes sociais eu passei um tempo com a minha conta privada, porque recebi mensagens de pessoas, de homens especificamente, falando sobre fotos minhas, me dando elogios, sendo que eu nem conhecia eles, ou pedi elogios, ou tirei aquela foto para aquela pessoa.
E só que nesse momento minha conta tá pública e quando eu vejo comentários que eu não gosto, eu vou dar conversa privada com a pessoa falando que eu não gostei do comentário e peço, né, educadamente que ela tire, porque eu não gostei, eu me senti incomodada. E é dessa maneira que eu tô levando agora com relação às minhas redes sociais, porque eu acho que deixar minha conta privada pelo fato de que pessoas inconvenientes estão fazendo comentários que eu não gosto, eu deveria bloquear elas ou dizer eu não gostei disso e eu não quero que você fale mais, por causa que a gente não tem essa intimidade. Ou eu não quero, simplesmente não quero que você fale. E na área de trabalho, que é a minha loja, eu nunca passei por uma situação constrangedora porque só tem eu e meu namorado na loja, então a gente se dá bem e ele sabe como eu sou, o meu jeito e a gente vai se dando bem. E eu nunca passei um momento constrangedor na minha área de trabalho. E outra questão é porque muitas pessoas no meio da rua olham pra mim estranho, olham torto, porque eu não depilo as minhas pernas. Por causa que, pelo fato de eu não querer depilar e pelo fato de uma questão de saúde, porque eu tenho uma alergia. E também outras situações que passam no meio da rua é quando eu vou comprar alguma coisa junto com meu namorado e tanto mulheres como homens, quando vão me atender, eu tô lá falando com a pessoa, só que a pessoa tá me ignorando completamente e tá virada pro meu namorado falando com ele. Sendo que eu tô com dinheiro na mão, falando com a pessoa, perguntando as coisas, mas ela não olha pra mim. Ela olha pro meu namorado, como se ele estivesse falando com ela, sendo que ele tá calado, não tá falando nada, e sou eu que tô falando. Então, é uma situação bastante desconfortante, uma situação muito constrangedora e bem irritante, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito irritada com algumas situações e eu gosto que quando eu tô falando com alguém, a pessoa fale comigo e não me ignore. E essa também é uma situação, e vamos dizer assim, bem machista. Ser mulher é um constante medo, uma constante luta por justiça. E eu acho que toda mulher nesse mundo, inclusive eu, pode contar várias histórias sobre coisas que aconteceram com ela e que mudaram a vida dela completamente. Antes, né, eu ouvia muitas mulheres, principalmente as mais velhas, falando que elas tinham medo de sair na rua, andar na rua à noite, porque tinha medo de um homem aparecer, um homem seguir elas, assediá-las, né, um medo constante. Mas eu não tinha esse medo, eu não pensava dessa maneira, eu não via o mundo assim. Quando eu olhava para homens na rua, eram pessoas andando. Porque eu nunca tinha, até um certo dia, eu nunca tinha sofrido esse tipo de assédio na rua. Não um que me incomodasse, né? Porque às vezes tem sim uma palavra solta aqui, uma olhada ali, mas nada que realmente me assustasse. Até que teve uma vez em que eu tava na feira de manhã, né, domingo de manhã, com minha mãe e meu pai. Eles estavam longe de mim, quer dizer, meu pai estava, eu estava com a minha mãe, andando com ela na rua. Quando um homem apareceu, um homem visivelmente bêbado apareceu, e ele simplesmente começou a seguir a gente. Começou a falar comigo, né, tentar puxar a conversa comigo. E aí quando a gente tentou se afastar, porque ele estava visivelmente bêbado, ele começou a seguir a gente e ficar insistindo. E a gente começou a ficar assustada. E foi aí que minha mãe olhou pra mim e falou: filha, corre. Corre que eu distraio ele, que eu seguro ele.
E aí eu corri. Desde esse dia que a maneira como eu olho para os homens da rua, principalmente aqueles em bares, mudou completamente. Eu tenho medo agora de comprar coisa nas ruas, em locais que eu sei que vende bebida, que eu vejo que tem só homem, principalmente à noite, porque eu sempre vou sozinha. Tem um local que vende esse tipo de coisa, né? Vende margarida, vende ovo, vende coisas normais, mas também é um bom ponto para comprar cigarro, para comprar bebida. E muitos homens bebem lá mesmo. E aí, às vezes eu vou lá à noite, e aí o que acontece? Eu olho, vejo que só tem homem bebendo lá e eu automaticamente fico com medo. Eu ando até lá com medo. Eu falo com o moço que vende as coisas com medo, sem olhar para nenhum homem de lá de cabeça baixa, e eu volto também de cabeça baixa. Eu fico com medo, fico preocupada sobre o que eu estou vestindo, porque eu vou com a roupa que eu uso em casa. E a roupa que eu uso em casa normalmente, né, são roupas mais folgadas, mais curtas também. E eu realmente nunca me importei, até que eu passei por aquela experiência que transformou a maneira como eu via o mundo. E eu acho que essa é uma experiência que chega cedo ou tarde para qualquer mulher. É nessas experiências que a gente percebe que o mundo, na verdade, não é tão seguro, progressista e feminista como a gente espera que ele seja. Eu também, antes desse visível assédio físico, eu sofri muito assédio online também. São assédios que aos poucos mudam a maneira como a gente se comporta na rede social, mesmo a gente sabendo que a culpa não é nossa. Tinha época, na época que eu usava o Facebook, eu era uma menina, eu tinha 12 anos. Eu não uso o Facebook há muito tempo, muitos anos que eu não uso o Facebook. Mas na época, eu usava bastante. Às vezes aparecia 5 pedidos de namoro por dia pra mim. Eram pessoas que eu não conhecia, homens que eu não conhecia, que eles simplesmente chegavam de maneira completamente invasiva, né? E falavam: oh, nossa, você é bonita, namora comigo. Era uma coisa muito aleatória. Eles não se importavam com quem eu era. Eles só queriam me ter ou se aproveitar de mim de alguma maneira. E aquilo não me assustava na época, até que começaram abusos maiores. E aí, o abuso final, o último que eu aturei no Facebook, foi o de um cara que eu realmente falei que eu não queria nada com ele. E ele continuou insistindo. E aí eu inventei uma mentira. Eu falei que eu tinha namorada, entendeu? Que eu era comprometida. E eu não era. Mas eu só queria que ele me deixasse em paz. Eu achava que se ele só pensasse que eu estivesse com outra pessoa, ele respeitaria essa outra pessoa, pelo menos. Mas em vez disso, ele mandou uma foto mais 18. E eu fiquei muito assustada, horrorizada. Eu bloqueei ele na hora. Eu postei essa história no Facebook, as nossas conversas, falando para tomarem cuidado com ele. E desde esse assédio que eu tirei minha foto do Facebook e eu coloquei uma foto em que eu cobri o meu rosto com as mãos, como uma maneira de não querer que as pessoas chegassem em mim mais.
E desde esse cara que eu não entrei mais no Facebook. Mas não é só no Facebook em que essas pessoas estão, em que elas se encontram. Depois do Facebook eu migrei para o Instagram e lá não foi nem um pouco diferente. Pessoas chegavam comentando minhas fotos, tinham pessoas que me seguiam do Facebook pro Instagram e pessoas que enviavam mensagens para mim elogiando freneticamente a minha aparência, dizendo como você é linda, uma deusa perfeita. Elogios vazios, né? Mas que eu falava, poxa, valeu. Só que eles ficavam pedindo fotos, me manda foto de como você tá agora, me manda fotos de você tomando banho. Eu não queria, eu não mandava. E quando eu recusava, eles mudavam completamente. Me xingavam a região de onde eu vim, eram completamente, se tornavam homofóbicos, se tornavam machistas, se tornavam xenófobos demais. Eu tenho até hoje os prints de uma conversa que eu tive de um cara que simplesmente xingou e falou coisas absurdas sobre a região onde eu moro, simplesmente por eu ter me recusado a namorar ele e mandar uma foto. Coisas que não tem nenhuma ligação. E eu ficava com pena de bloquear essas pessoas. Eu pensava que eles podiam mudar, porque depois de um tempo eles apareciam, pediam desculpas e se tornavam legais de novo. E eu pensava, poxa, ele pode mudar. Mas depois começava tudo de novo e tudo de novo. E nunca mudava. E chegou um momento em que eu pensei, poxa, eu tô nisso há anos. Não dá mais. Isso tá me destruindo, isso tá acabando com o meu psicológico, eu não posso. Eu parei de postar fotos, muitas fotos do meu corpo. E aí eu ia aceitando. Eu procurava briga, mas eu perdoava. Até que não deu mais. Isso estava me destruindo psicologicamente. Eu não queria mais postar certas fotos, eu tinha medo de postar foto em que aparecia meu corpo. E sempre que eu postava uma foto, acabava alguém comentando, algumas dessas pessoas eu não queria, mas eu também não queria bloquear porque eu pensava que ia ser massa se eu bloqueasse, que eu ia ser uma pessoa ruim, que eu estaria sendo injusta. Mas a questão é que chegava um ponto em que não dava. Eu percebi que aquelas pessoas não iam mudar. Depois de muito tempo eu percebi. Anos, mas eu percebi. E aí eu simplesmente, de fato, bloqueei. E eu consegui. Mas esses assédios acontecem, né? São assédios horríveis que simplesmente acontecem com quase toda mulher. Com toda, né, na verdade, mas depende do meio. E eu só queria que isso parasse. Não comigo, com todas. Todas têm o direito de viver uma vida de liberdade, de respeito, sem ter um medo frequente de ser incomodada por um homem, sem qualquer respeito, sabe? A gente tem o direito de igualdade. E eu queria que cada vez mais mulheres percebessem isso, percebessem o quanto elas têm direito de ser feliz,
e o quanto elas não devem passar por esse tipo de coisa, elas não devem aceitar esse tipo de coisa. Que ela é livre para postar o que ela quiser,